Talvez hoje você veja as pessoas falando de Deus, algumas pessoas falando de Deus, algumas pessoas vivendo para Deus e por Deus e dizendo que ama Deus e priorizando Deus, e você não entenda por que elas estão fazendo isso, por que elas estão renunciando coisas que são prazerosas, por que elas estão renunciando à bebida, os hábitos, algumas pessoas renunciando coisas, situações por Deus, e você não entenda. Mas existe uma presença real que ela vem de Deus. Existe algo que você sente dentro de você que vem de Deus. Existe um estágio que você começa a viver e a entender e a sentir aquilo. É uma presença maravilhosa. É algo que te basta, sabe? Sentir aquilo que vem de Deus, sentir Deus, sentir que é Ele que está falando com você, sentir que Ele é que está te dando as bênçãos, sentir que é Ele que também está te provando e sentir essa certeza plena, sentir essa convicção de que Ele está com você, sentir aquela sensação única de que Ele está dentro de você, de que o Espírito Santo de Deus está com você. É uma sensação inexplicável, inconfundível e única. Cada pessoa precisa viver essa experiência com Deus. E enquanto você não viver, você não vai entender o porquê que as pessoas são apaixonadas por Jesus. O porquê que as pessoas são tão gratas a Deus. Porque quando Deus, Ele entra, além de você sentir essa presença maravilhosa que só vem dEle, você presencia, você vivencia praticamente que diariamente os livramentos de Deus. Você vê os livramentos, você vê as bênçãos e sabe que aquilo não viria de outro lugar, a não ser dEle. Você consegue sentir os perigos porque Ele te avisa, porque Ele te dá sensibilidade. Isso tudo é sim sobrenatural. E enquanto você não viver a sua experiência com Ele, você não vai entender realmente por que as pessoas são tão apaixonadas por Deus, por que as pessoas falam ainda em nome de Deus, por que as pessoas ainda levam a palavra de Deus. Porque isso só é possível ser sentido e ser vivido quando você anda com Ele, quando você busca Ele, quando você dá permissão para que Ele entre e realmente estabelece uma conexão, um relacionamento com Ele. Então, quando você se perguntar ou quando não entender por que somos assim tão apaixonados e por que somos seguidores de Jesus, por que falamos dele, saiba que tem algo que você não conhece. Saiba que tem algo que você precisa viver e conhecer para você entender que existe o sobrenatural da parte dele. Eu já falei aqui que Jesus ele está nos mínimos detalhes, ele está nas mínimas coisas. Lembra de uma mulher que a semente é germinada nela, e aí ela gera dentro de si, através de um espermatozoide, uma criança. E essa criança nasce, essa criança é gerada dentro dela, vai criar carne, os olhinhos, os ouvidos, a boquinha, os dedos, tudo. E ela é gerada dentro daquela mulher. Sim, naturalmente, sem precisar que nada intervenha aquilo, é o natural de Deus. E ela vem ao mundo e nasce com tudo formadinho. Pequenininha, e logo ela cresce e vira esse adulto completo, com tudo funcionando perfeitamente. Emily, por que você está falando isso? Porque eu quero te dar um exemplo dos inúmeros que existem, do sobrenatural de Deus. Que a gente já vive tanto que acha que é natural, mas que a sua capacidade humana não poderia fazer isso com as próprias mãos. É Ele quem faz isso, é Ele quem determinou isso, é Ele que criou isso. E como mágica, tudo isso acontece perfeitamente. Então, o relacionamento com Deus vai além. E então eu vim aqui te dizer que existe algo que você ainda não conhece, que você precisa viver. E quando você viver, você não vai querer mais viver outra coisa. Quando você não entender por que as pessoas elas estão ali a serviço de Deus, elas estão falando tanto de Deus, porque elas amam tanto a Deus, é porque existiu essa experiência de Deus para com ela, que uma experiência que você vai viver também. E quando você viver, você vai lembrar desse vídeo. Você vai falar bem que aquela menina falou, que existia algo além, que existia algo chamado a presença de Deus e que eu não conhecia. E agora que eu conheço, eu entendo que eu não quero mais viver sem. Quando você viver, que você presenciar, que você experimentar isso que só o Senhor é capaz de fazer acontecer dentro da gente, que é inexplicável, que eu poderia tentar te explicar, você não iria entender, você vai ter noção do tamanho do poder desse Deus e da transformação que só esse Deus traz. Então, quando você tiver a oportunidade, que você estiver cansado aí de apanhar desse mundo, quando você estiver cansado de viver em si, as coisas boas até acontecem, mas as ruins sempre estão ali, reinando na tua vida. Então, para que você viva isso, é só você aceitar Ele. Você precisa aceitar. Você precisa dar permissão para que Ele entre. Você precisa dizer, eu te aceito, Jesus, agora faz. Agora me mostra quem é Tu. Agora me mostra a Tua presença. Agora eu dou legalidade para o Senhor agir. As coisas começam a acontecer gradativamente. E você começa a conhecer quem realmente é esse Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Criador de tudo. O Criador dos céus e da terra e o seu Criador. O Deus de sobrenatural. Essa experiência precisa ser vivida por você para que você entenda realmente quem Deus é.